Fala galera, beleza? Vamos iniciar aqui mais uma aula, tá? E a gente hoje vai fazer algumas questões e explicar também assuntos de potenciação e raiz quadrada de números decimais. Então vem comigo. Vou colocar aqui para ti na tela o assunto que a gente vai trabalhar. Bacana? Vamos lá. Vamos para cima, meu garoto. Sem mais delongas, né? Aqui, ó, como você já sabe, quem vos fala é o seu professor Leonardo Dias. Vamos para cima. Primeiro, a gente vai falar sobre potenciação, tudo bem? Potenciação você já conhece. O que é potenciação, professor? Lembro não. Cara, toda vez que aparece uma base e um expoente, um número em cima e outro embaixo. Esse número aqui embaixo chama-se base, é o que se repete. E ele vai se repetir quantas vezes? Duas. Olha aí, ó. Uma, duas. E que operação que a gente faz toda vez que se fala em potenciação? Multiplicação, sempre. Não é nenhuma outra além de multiplicação. Tá ok? Então, aqui, ó, 2 ao quadrado fica 2 vezes 2, que é igual a 4. Galera, em se tratando de números decimais, não é diferente, ok? Olha para cá, ó, 4,1 é a base. Qual o expoente? É 2. Ah, professor, então faça a mesma coisa ali, né? É, meu garoto, ó. Quem é que vai se repetir aqui? É a base, 4,1. E vai se repetir quantas vezes? Duas. Então coloca, ó. Vou colocar uma vez e vou colocar outra vez. Sempre quando eu falo de potenciação, multiplicação. Beleza? Fica desse jeito. Fácil demais. Aí tu percebes que virou uma multiplicação de números decimais. A primeira coisa que você vai fazer é retirar as vírgulas. Tá ok? Se você retirar a vírgula de 4,1, fica 41. Aí você multiplica, ó, novamente por 41. Bacana? Vamos fazer. Ah, professor, fácil demais. 1 vezes 1 dá 1. 1 vezes 4 dá 4. 4 vezes 1 dá 4. E 4 vezes 4 dá 16. Aí o que a gente vai fazer agora? Toma. Vamos lá devagarzinho. Desce 1. 4 mais 4 dá 8. Desce o 6. E desce o 1. Então aqui, ó, quando você multiplicou, 41 vezes 41 deu 1.681, né? Deu, professor, 1.681. Só que foi 41 vezes 41. Que número é esse? 4,1. E esse aqui também é 4,1. O que é que tu tem que fazer? Olhar para as casas decimais aí desses números que estão multiplicando. Ó. 4,1. Tem quantos números depois da vírgula? Só um. Então, aqui tem uma casa decimal. E aqui também, ó. Se eu juntar uma casa mais uma casa, eu tenho o total de duas casas decimais. E esse valor aqui, ó, de duas casas decimais, tem que aparecer no meu resultado. Ou seja, tem que aparecer dois números depois da vírgula. É só você colocar a vírgula aqui, ó, entre o 6 e o 8.
E aparece dois números depois dela. Ok? Uma casa, duas casas. Então o resultado fica 16,81. Se você fizer esse procedimento assim, pegou o fio da meada, fica fácil demais. Olha aqui, vamos para a letra B. Ó. A base é 2,12. Ela que vai ser multiplicada por ela. E quantas vezes? Olha para o número de cima, que é 3, que é o expoente. Ó. Então você vai repetir 2,12 3 vezes. E você completa aqui, ó, de um número para outro com um sinal de multiplicação. Então, 2,12 repete uma vez, duas vezes e 3 vezes. Bacana. Aí a gente vai fazer a multiplicação, ó. Bora pegar logo essa aqui. Tá certo? Vamos lá. Ó, tira a vírgula, tira a vírgula. Vamos pegar, vai ficar 212 vezes 212. Cadê? Aqui. Vamos ver como é que dá. Vamos multiplicar aqui. Aí vamos lá. Começa pelo 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Vou colocar aqui um sinalzinho de igual, né? 1 vezes 2 dá 2. 1 vezes 1 dá 1 e 1 vezes 2 dá 2. Falta multiplicar o quê? Por 2, né? Que dá 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. E agora a gente soma, né? Vamos lá, somar. Colocar de outra cor. Colocar um verde aqui. Desce o 4, porque não tem nenhum número para somar. 2 mais 2, 4. 4 mais 1, 5. 5 mais 4, 9. 2 mais 2, 4. Aí você desce o 4. Ok? Só que aí, meu querido, não é 212 vezes 212, sim 2,212 vezes 2,12. Aqui em cima a gente tem quantas casas? Isso, duas, porque a gente tem dois números depois da vírgula, o 1 e o 2. E aqui também a gente tem duas casas. Então, no meu resultado, vai ser a soma das casas decimais. 2 mais 2 dá 4. Então, tem que aparecer 4 casas decimais aqui, ó. Ou seja, 4 números depois da vírgula. E você faz isso colocando a vírgula entre esses dois primeiros 4. Ó. 1, 2, 3, 4 casas decimais. Beleza? Então, vou colocar esse número aqui, ó. 4,4944. Beleza, para eu gravar, porque eu vou apagar aqui para a gente continuar. Vamos lá. Aí, ó, a gente descobriu que 2,12 vezes 2,12 é igual a 4,4944. Quem que está faltando multiplicar aqui é este número aqui. Mais uma vez, 2,12. Vamos fazer? Vamos lá, ó. Aí a primeira coisa você já sabe, tira a vírgula. Fica 4,4944. Esse número de telefone, né? 4,4944 vezes 212.
Vamos ver quanto é que dá. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 9, 18. Desce o 8, sobe o 1. 2 vezes 4 dá 8 mais um 9. E 2 vezes 4 dá 8. Por esse, não foram todos 8, né? Mas vamos continuar. Deixa eu apagar o número ali que a gente subiu para que a gente não confunda. Falta a gente multiplicar por qual número agora? Por 1. Vai dar o mesmo número, né? Porque toda coisa multiplicada por 1 é ela mesma. Toda coisa, todo número, tá? Beleza. Aí agora a gente falta multiplicar por 2. E vai dar a mesma coisa de cima. Ó. 8, 8, 8, 9 e 8. Não é isso? Porque você já multiplicou por 2 aqui na primeira. Basta fazer o quê? Uma soma. Vamos lá. Desce o 8, porque não tem nenhum número para somar. 8 mais 4, 12, desce o 2. Sobe o 1. 1 mais 8, 9. 9 mais 4, 13. 13 mais 8 dá 21. Desce o 1, sobe o 2. 2 mais 9 dá 11. 11 mais 9, 20. 20 mais 8, 28. Desce o 8, sobe o 2. 2 mais 8, 10. 10 mais 4, 14. 14 mais 8, isso, 20. 24, 14 mais 8, 22, né? Desce o 2, sobe o 2 mais 4, 6. 6 mais 9 dá 15. Desce o 5, sobe 1 e 1 mais 8, 9. Aí te pergunto agora, ó, os números aqui, os fatores, tem quantas casas no total? 1, 2, 3, 4. Ou seja, 6 números depois da vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fica aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perfeito. Então, o resultado aí, bonito demais. Ah, Maria. O resultado lindo. 9,52, 81, 28. Beleza? Tranquilo demais, meu compadre. Agora a gente vai para a raiz quadrada, tá? A raiz quadrada de um número na forma decimal. Aí na letra A a gente tem assim, ó. Aqui, porque não saiu completo, mas na verdade é assim. Raiz quadrada de 0,04. Aí eu quero que você preste atenção em duas coisas. No número que é diferente de zero, qual é o número que é diferente de zero aqui? É o 4. E eu quero também que você observe que aqui, ó, em 0,04 tem quantas casas decimais, ou seja, tem quantos números depois da vírgula? Em duas casas decimais. Beleza? Agora, qual a raiz quadrada de 4? Ou seja, qual número que multiplicado por ele mesmo dá 4? E você fala assim, professor, é 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4. Perfeito. Então, a raiz quadrada de 4 é 2. Aí, galera, sempre, mas é sempre, quando você achar o resultado da raiz quadrada, que são esses números diferentes de zero,
Você pega, ó, o número de casas decimais que está dentro da raiz, que no caso são 2, e divide por 2. Entendeu aí? Entendi não, professor. Ó, deixa eu destacar aqui para ti. Você disse que eu tenho que focar nesse número aqui que é diferente de 0. No caso, 4. E eu sei que a raiz quadrada de 4 é o número 2. Beleza. Mas eu disse para você focar também no número de casas decimais. Você reparar bem aqui, ó, dentro da raiz, o número de casas decimais são 2. Para o resultado, para achar o número de casas decimais no resultado, você pega esse número de casas decimais aqui e divide por 2. Quando você pega 2 e divide por 2, dá 1. Então, no meu resultado, deve apresentar uma casa decimal, tá bom? Vou botar assim, casa dec, uma casa decimal, tá? Ou seja, tem que aparecer um número antes da vírgula, né? E um número depois da vírgula. Não é uma casa decimal? Então só tem que aparecer um número aqui, ó, depois da vírgula. Aí tu coloca aqui a vírgula. Qual o número que tem aqui quando não aparece nada? Isso, muito bem, 0. Então qual é a resposta? 0,2. Vamos para esse exemplo aqui. O que é que você tem que focar? No último número. Qual é o último número aqui? 9. Qual a raiz quadrada de 9? 3. Perfeito, porque 3 vezes 3 é igual a 9. Outra coisa, quantas casas decimais apresenta esse número aqui? Isso, ó. Quantos números tem depois da vírgula? 1, 2, 3, 4. Então você pega esse número e divide por 2 para saber o número de casas decimais do resultado. Quanto é 4 dividido por 2? 2. Então, meu resultado tem que apresentar 2 casas decimais. Tá ok? Como é que a gente faz isso? Ó, aqui só tem um número, né? Então, eu coloco um 0 aqui. Vai apresentar um número, 2 números. E a vírgula aqui, porque são 2 casas decimais. Pode ficar assim? Pode, pode não. Ó, tem que colocar um 0. Tá certo? Um 0 antes da vírgula, 0 depois da vírgula. Beleza? Aí no meu resultado agora, ó, uma casa, 2 casas decimais. Perfeito. Então a raiz quadrada de 0,0009 é igual a 0,03. Bacana. Chegamos aqui no exemplo do teu livro, que está lá na página 183. Tá ok? Vamos fazer. A questão diz assim, ó. Observe como Júlia calculou a potência de 0,1. Gente, a gente tinha aprendido, e eu creio que você aprendeu bem, a pegar um número decimal e transformá-lo em fração, não é? Se a gente pegar aqui, ó, 0,1, para transformá-lo em fração, você faz o seguinte: você repete o número sem a vírgula, tá? Se você tirar a vírgula aqui, fica 0,1. 0,1 é a mesma coisa que 1. Aí a primeira coisa que você vai fazer, coloca 1 embaixo. E tem quantas casas decimais aqui? Só uma, ó. Então coloca só um 0. Então, 0,1 é a mesma coisa que 1 sobre 10. Tá ok? Aí foi isso que a Julia fez. Primeira coisa que ela fez, ela transformou o número decimal em fração. Aí depois que ela transformou esse número decimal em fração, ela jogou o quê?
uma potência aqui em cima, que é o 2. Não era 0,1 ao quadrado? Era, professor. Eu transformei 0,1 em 1/10. Então, agora vai ficar 1/10 ao quadrado. Beleza. Aí, você joga o numerador ao quadrado, o número de cima ao quadrado. Ó. 1 ao quadrado é 1 vezes 1, dá 1. E 10 ao quadrado é quanto? 100. É só você repetir o 1, ó, e colocar a quantidade de zeros aqui que aparece aonde no expoente. Presta atenção. Aqui, esse zero vai se repetir quantas vezes? 2. Olha aí, ó. 1, 2, porque o expoente é 2. Ah, professor, e se o expoente fosse 3? O zero se repetiria 3 vezes. Se fosse 4, 4 vezes, e assim vai. Tá ok? Aí ficou 1 sobre 100, ó. 1 sobre 100, se você pegar 1 e dividir por 100, você vai encontrar 0,01. Esse que foi o raciocínio de Júlia. Beleza? Entendi, professor. Vamos aqui. Vamos entender agora a raiz quadrada. A gente entendeu potência. Lembrando, gente, que você pode resolver dessa forma aqui ou da forma que a gente estava trabalhando aqui com potência, tá? Tanto faz. Você escolhe a maneira que melhor você achar, tá ok? Você acha melhor transformando o número decimal para fração e depois joga na potência lá? Faça. Mas lembre-se de uma coisa, que você tem que resolver a fração. Beleza? Tá, então esse caso aqui a gente descobriu. Outro caso aqui, galera, ó. Agora, observe como Júlia calculou a raiz quadrada de 0,01. Presta atenção. Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar esse número decimal e transformar em fração. Tá ok? O número é 0,01. Tirar a vírgula. Vai ficar com 001. 001 é a mesma coisa que 1. É a primeira coisa que você faz para descobrir o número de baixo. Você colocar 1 aqui. E tem quantas casas decimais? 1, 2. Então você coloca 2 zeros. Tá ok? Aí ficou 1 centésimo. Aí se estava uma raiz quadrada em 0,01 e 0,01 é igual a 1 centésimo na forma de fração, você passa a raiz aqui, ó, em todo mundo, tanto no 1 quanto no 100. A gente vai fazer o seguinte, ó. Qual a raiz quadrada de 1? Qual o número que eu multiplico com 1 que dá o resultado 1? Qual é? É o próprio 1, né? O número que multiplicado por ele mesmo, que você encontra 1, só é 1. E qual o número multiplicado por ele mesmo que dá 100? É o 10. Porque 10 vezes 10 é igual a 100. Aí ficou 1/10. Quando você pega o de cima e divide pelo de baixo, você encontra 0,1. Tá ok? Beleza. Aí, galera, nessa questão aqui do teu livro, ele pede assim: agora, tal como Júlia, calcule a raiz quadrada e a potência a seguir. Então, vamos lá para a raiz quadrada. Ó. Raiz quadrada de 0,25. Primeira coisa que você vai fazer, tirar a vírgula. Se você tirar a vírgula de 0,25, vai ficar 0,25, né? 0,25 é a mesma coisa que 25. Porque o zero à esquerda não serve para nada. Aí a primeira coisa que você vai fazer com o número aqui embaixo é colocar o 1. Quantas casas decimais aqui tem esse número? 0,25. Uma casa, duas casas. Então a gente tem que colocar quantos zeros? 2.
2. Ei, isso é raiz quadrada, né? Então você coloca a raiz quadrada aqui, ó. Opa, pronto. Aí você faz a raiz quadrada de cada um. Quanto é a raiz quadrada de 25? Ou seja, qual o número multiplicado com ele mesmo que dá 25? É o 5. Qual a raiz quadrada de 100? Qual o número multiplicado por ele mesmo que dá 100? É o 10. Aí, galera, ficou 5 sobre 10. Quanto é 5 sobre 10? 0,5. Tá ok? Esta é a resposta. Vamos para a letra B. A letra B agora não é raiz, ó. Não é raiz quadrada, e sim potência. Aí é 0,2 ao quadrado, né? Faz o mesmo procedimento, ó. Tirar a vírgula. Se você tirar a vírgula, vai ficar 0,2. 0,2 é a mesma coisa que 2. Ei, aqui tem quantas casas? Só tem uma, então coloca um 0. Qual é o número lá de cima? É um 2, né? Então colocar o quadrado. Tá ok? Quando eu coloco ao quadrado, significa dizer que esse número de cima vai se repetir quantas vezes? Isso, 2 vezes. Então vai ficar 2 vezes 2. E o de baixo vai se repetir quantas vezes? 2 vezes. Ó. Vai ficar 10 vezes 10. Quanto é 2 vezes 2? 4. Quanto é 10 vezes 10? 100. Aí, galera, toda vez que eu já ensinei isso para vocês, toda vez que aqui embaixo for 100, numa fração, para você transformar essa fração em número decimal, você repete o número de cima. No caso aí, ó, esse 4 saiu feio para danar, né? Tá. Aí você repete, ó, esse número de cima. Qual é o número de cima? Isso, 4. Esse resultado tem que apresentar uma quantidade de casas decimais correspondente aos zeros que aparecem aqui embaixo. Ó. Tem quantos zeros? Só 2 zeros. Então, aqui no meu resultado tem que ter 2 casas decimais, ou seja, 2 números depois da vírgula. Tá ok? Então, eu vou colocar um zero aqui, ó, para aparecer mais um número, e a vírgula vai ficar nesta posição. Aí a gente tem 2 números depois da vírgula. Existe vírgula 04? Não. Então você vai fazer o quê? Acrescentar um zero aqui. Aí vai ficar 0,04. Bacana? Show de bola, professor. Show, papai. Pois vamos lá, galera. Aqui, para a letra B. Na letra B, diz assim. Agora, sem efetuar cálculos por escrito ou na calculadora, determine quantos algarismos à direita da vírgula tem cada potência. Galera, aqui é muito fácil. Aqui, ó, basta você pegar, vou colocar uma fórmulazinha aqui para vocês. Ó. Pegar o número, esse N com a bolinha em cima e o traçozinho embaixo, representa número. Só pegar o número de casas e multiplicar pelo expoente. Tá ok? O que é expoente, professor? É o número que fica em cima. Tá bom? Então vamos fazer. Só você pegar essa relação aqui.
Vamos aqui. Ele pede só a quantidade de algarismos que vão ficar depois da vírgula, ou seja, a quantidade de casas decimais do resultado, tá bom? Ele só quer a quantidade de casas decimais do resultado. Não é preciso você pegar e multiplicar. Ele só quer o número de casas decimais. Isso tem que ficar bem claro na tua cabeça. Então, para saber o número de casas decimais aqui do resultado, a gente pega o número de casas decimais da base. Olha aqui, ó. O número é 0,15. Tem quantas casas? 2. Então, vou pegar 2 e multiplicar pelo expoente. Ó. Qual o número que está lá em cima? É o 3. Quanto é 2 vezes 3? Isso, meu garoto. São 6. Então, aqui, ó, são 6 casas decimais. Fácil demais, não? Ah, professor, é fácil demais. Pensei que era mais difícil. Eu sei. Eu sei que você tiver esse pensamento, né? Vem. Aí aqui, ó, tem quantas casas decimais? 1, 2, 3. 3 casas decimais. Multiplica pelo número que está lá em cima. É quanto? 4. 3 vezes 4 são 12. Aqui a gente tem 12 casas decimais. Bacana? Aqui a gente tem quantas casas? Só uma. Então pega 1 e multiplica pelo número lá de cima, que é o expoente, ó, que é 5. Então é 1 vezes 5. Dá o quê? 5. 5 casas. E a última, tem quantas casas aqui? 1, 2, 3, 4. Qual o número que está lá em cima, o expoente? 2. 4 vezes 2, 8. Então aqui a gente tem 8 casas. Bacana, galera! Show, papai! Então, faça as questões aí, ó, da página 184, tá? E 185. Beleza? E a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu, galera. Um abraço do seu professor.